Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, Srs. Deputados, gostava de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa e saudar a disponibilidade para estarem aqui connosco nesta reunião da Comissão, a nossa primeira neste registro, e com origem num requerimento do PCP, que tem como principal objetivo aprofundar a discussão em torno do apoio às artes, particularmente depois daquele primeiro debate que fizemos sobre o Orçamento de 2013, onde persistiram, do qual ainda resultaram diversas dúvidas que julgamos que esta reunião pode ajudar a esclarecer. Nós temos vindo a dizer no PCP, e parece-nos que o Orçamento de 2013 nos dá inteira razão, que a política que este Governo tem vindo a prosseguir para a cultura é uma política de asfixia financeira que se traduz também numa censura da livre criação artística por via da retirada dos meios às estruturas de criação artística para fazerem aquilo para que existem e para que recebem os apoios do Estado. E, portanto, há aqui, de facto, uma limitação da liberdade de criação através da limitação dos meios atribuídos. A primeira pergunta que lhe queria colocar, Sr. Secretário de Estado, é se tem consciência dos impactos sociais, económicos, laborais que um corte desta natureza, porque, e já lá vamos, mas estamos num corte para os apoios anuais, quadrienais e bienais na ordem dos 75%, tendo como referência o ano 2011, portanto, paulatinamente e de forma algo disfarçada, houve primeiro um corte de 23%, depois um corte de 38% e agora, quando vamos ver, já há um corte de 75%, porque em 2011, para estes apoios anuais, quadrienais e bienais, estavam qualquer coisa como 20 milhões, e os 20 milhões incluíam os pontuais. Este ano estão 5.500 milhões para os apoios anuais, quadrienais e bienais. Portanto, se tem consciência dos impactos que isto tem, até inclusivamente na qualidade do vínculo laboral e na segurança laboral de um conjunto muito vasto de trabalhadores das estruturas que já são afetados sobremaneira pela precariedade que, como sabe, no setor que o Sr. Secretário de Estado tutela é a regra e não a exceção, como aliás vai sendo cada vez mais num conjunto vasto de setores. Sr. Secretário de Estado, disse-nos no Orçamento de Estado que o concurso da DG Artes tinha o mesmo montante para 2013 que teria tido em 2012. Vamos destrinçar o mais possível os números. Eu só vou usar números do site da DG Artes. Todos os números utilizados são do site da DG Artes e, portanto, espero que compreenda que em caso de existência de algum erro se devem única e exclusivamente à DG Artes. Então nós tínhamos 20 milhões de euros em 2011, portanto antes do corte de 38, para as artes, para o apoio às artes nas suas diversas modalidades. Se excluirmos os apoios pontuais, que só se realizaram em 2011, esse valor ascendia aos 12 milhões em 2012. Mas se juntarmos os pontuais, esse valor na prática ia muito além disso. Este ano temos 10 milhões e 700 para todo o apoio às artes, dos quais 4.500 são para os tripartidos. Portanto, o senhor disse-nos que ia alterar o paradigma do financiamento e, de certa forma, deu a crer que ia investir nos tripartidos. E sobre os tripartidos lá iremos. Mas, na verdade, o que fez foi retirar o apoio dos anuais, quadrienais e bienais e colocá-lo nos tripartidos. Metade foi para os tripartidos, assim, depauperando os apoios diretos, anuais, bienais e quadrienais. Verdade é esta. Daquilo que tinha mais de 10 milhões de euros, passa a ter 5.500 milhões de euros. Portanto, a primeira pergunta que lhe coloco é: os tripartidos em que moldes serão atribuídos? Sabe que as candidaturas dos tripartidos, se não estou em erro, ou terminaram ontem, eu estou prestes a terminar a 21. Sabe que as autarquias, muitas delas, não têm ainda, não prepararam o seu orçamento para o ano que vem, tendo em conta que o Governo ia alterar a forma de distribuição dos apoios da DG Artes. Sabe que as autarquias não podem assumir compromissos que não tenham orçamentados, por causa de uma lei do seu Governo, a lei dos compromissos. Sabe que as autarquias, se ainda não levaram os apoios às Assembleias Municipais, não podem apadrinhar nenhum projeto.
Portanto, como é que, e além disso, Sr. Secretário de Estado, além destas dificuldades todas dos tripartidos, deixe-me ainda colocar-lhe esta dúvida. É mesmo verdade, eu estive a ler o regulamento e o manual das candidaturas e fiquei na dúvida, mas é mesmo verdade que uma candidatura de uma autarquia, portanto, um tripartido, só pode atingir, no máximo, independentemente do número de estruturas que apoia, 400 mil euros? Como é que o Sr. Secretário de Estado diz a uma autarquia, como, por exemplo, Lisboa? Estou, não por nenhum motivo específico, estou porque é grande, porque tem muitas estruturas. Como é que diz a Lisboa que pode, no máximo, candidatar-se a 400 mil euros para o conjunto de estruturas que tem? A sua intenção é virar a Câmara contra as estruturas umas contra as outras? É sufocar e gerar um encerramento em catadupa das estruturas? Eu não acredito que seja essa a sua intenção, mas vamos vendo cada vez mais que, de facto, a do Governo é a da asfixia das estruturas. Senhor Secretário de Estado, ainda gostava de lhe colocar 2 ou 3 questões sobre a forma como decidiu avançar com estas candidaturas. Em 2011, 146 estruturas disputavam os apoios plurianuais, podendo atingir 146. Estou a excluir os pontuais. Disputavam os plurianuais. Disputavam, através desses plurianuais, quase 20 milhões de euros. Em 2013, o seu regulamento permite que apenas 78 disputem um máximo de 10 milhões, sendo que metade está nos tripartidos. Ou seja, há aqui uma clara limitação do acesso à capacidade de financiamento do apoio para o apoio às artes, que vai gerar inúmeras dificuldades. Portanto, o Sr. Secretário de Estado fez uma divisão territorial e diz que o Algarve pode ter 3 candidaturas. O Alentejo pode receber um máximo de 200 mil euros, 224 mil euros. Mas o Sr. Secretário de Estado tem noção de que estas verbas são absolutamente... é impossível fazer funcionar o conjunto das estruturas de criação artística em Portugal com verbas desta natureza. Dividimos, e este já é um cálculo da minha responsabilidade e não da DG Artes, mas é uma forma tão legítima como qualquer outra, dividimos o total pelo número de candidaturas e deu-nos uma média do valor de projeto apoiado. Bem, não será evidentemente real, mas, por exemplo, diz-nos, dividindo o total pelo número de candidaturas, diz-nos que o apoio médio para as candidaturas em artes plásticas é 57 milhões. Portanto, 57 mil euros, peço desculpa. Que em música, por exemplo, é 50. Que no teatro é 85 mil. Eu também gostava de lhe perguntar porque é que o Sr. Secretário de Estado acha que montar uma exposição de artes plásticas, design ou fotografia é assim tão mais barato do que sustentar uma companhia de teatro. Porque é que uma associação de artes plásticas tem direito a menos valor médio de candidatura do que uma companhia de teatro ou de dança ou por aí fora. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que carecem de profundo esclarecimento e que, na verdade, nos parece que traduzem uma política de asfixia financeira que se refletirá numa diminuição muito evidente da produção artística, na redução do número de empregos e, Sr. Secretário de Estado, mais grave de tudo, é que se não houver produção artística também não há fruição. Porque se não houver liberdade de criação, não há liberdade de fruição. E eu e os cidadãos portugueses vão ser limitados no seu direito à fruição artística porque o seu governo não permite que as estruturas criem de acordo com a sua própria liberdade. Sr. Secretário de Estado, novamente referi-se que estou a utilizar os números da DG Artes. É verdade que o Sr. Secretário de Estado já confirmou que há aqui uma diminuição, mas é que também não é verdade que há uma manutenção dos valores de 2012. Então vamos lá usar os números que estão no site da DG Artes, que tomamos por bons aqui no grupo parlamentar do PCP. Para 2012, já depois dos cortes aplicados pelo governo do Partido Socialista, já depois dos cortes aplicados pelo governo do PSD-CDS, havia, para o apoio às artes, nas suas diversas modalidades, 12.940.000 euros. É o que aqui está, é o que está, aliás, resulta, e tenho repartido por, inclusivamente por apoios. São os números que estão no site, se entender que estão mal, aconselho a corrigir, porque é importante conhecermos. Para 2013, 10 milhões. Por exemplo, para o apoio quadrienal,
que estava programado e, portanto, em 2012 ainda era pago. E já agora, Sr. Secretário de Estado, tenho notícias de estruturas que ainda não receberam os apoios de setembro. Era bom que visse como é que estão as transferências dessas tranches, porque ainda a semana passada, pelo menos uma estrutura me confirmou que não tinha ainda recebido a última tranche do apoio quadrienal, ou de um bienal, se não estou em erro. Sr. Secretário de Estado, em 2012, por exemplo, só para os apoios quadrienais, para assumir os compromissos que estavam, para cumprir os compromissos que estavam assumidos, havia 7 milhões só para os quadrienais. Este ano há 5 milhões para os quadrienais que abrem agora. Portanto, isto vem de um valor que começou em 2009 só para os quadrienais, 12 milhões. 12 milhões em 2009. Portanto, de 12 milhões para 5 milhões vai uma diferença muito substantiva. E estamos a falar só de uma modalidade do apoio, que é o quadrienal. Sr. Secretário de Estado, que fique muito claro que no PCP não temos nada contra a ideia do apoio tripartido. Nada. Se o Sr. Secretário de Estado, aliás, nos tivesse chegado aqui para dizer que ia valorizar esse modelo, colocando e alocando mais verba nesse modelo, sem tirar dos apoios diretos anuais, bienais e quadrienais, teria da parte do PCP, inclusivamente, todo o apoio. É um modelo que, à partida, não nos gera dúvidas, a não ser a forma como foi implementado. Aí sim, o Sr. Secretário de Estado pega num modelo que aplicava qualquer coisa como 1.000 euros no país todo e passa-o para 10 vezes isso num mês, abre as candidaturas a fechar no fim desse mês e as autarquias não fazem ideia de como se candidatar. Evidentemente que a forma, gostava de deixar isso claro, a forma, o processo preocupa o PCP. Eu julgo que devia preocupar o Sr. Secretário de Estado, porque provavelmente não haverá capacidade de execução desta verba, destes 4 milhões de euros que são disponibilizados e que são retirados aos outros apoios. E é essa que é a questão fundamental, Sr. Secretário de Estado. Não é o facto de existir o apoio tripartido. E, Sr. Secretário de Estado, deixe-me ainda perguntar. Então, tudo bem, as candidaturas, as autarquias podem, a Sra. Conceição Pereira, a Sra. Deputada Conceição Pereira fez aqui uma loa aos tripartidos, uma coisa espetacular. É lindo, é deslumbrante. 400 mil euros é o máximo que uma autarquia ou um conjunto de autarquias pode disputar, se candidatar ao patamar mais elevado do apoio. Por exemplo, mas para toda a região do Algarve, só há 250 mil euros. Para todas as autarquias do Algarve. O que significa que nenhuma autarquia do Algarve poderá receber o apoio máximo e o que significa que todas juntas não poderão sequer chegar ao apoio máximo. Ora, portanto, essa conversa do estamos a combater a centralização e a disseminação das artes pelo território também, ao Sr. Secretário de Estado, depois choca com esta realidade. Nos outros apoios, não tripartidos, portanto, nos apoios diretos, bienais, anuais e quadrienais, o Algarve, por exemplo, só pode aprovar 3 candidaturas. O Sr. Secretário de Estado sabe tão bem quanto eu que há 5 áreas disciplinares, o que significa que no Algarve nem sequer uma companhia, estrutura por área disciplinar pode ser apoiada. Nem aí chega. Quer dizer, se isto não é uma limitação objetiva à liberdade de criação, e o CDS coloca-se lá onde quiser e acha que o Estado não tem nada que garantir a fruição e a liberdade de criação cultural. Bem, não é a visão que a Constituição atribui ao Estado e, portanto, nós posicionamos-nos do lado da Constituição. O CDS não gosta da Constituição desde o primeiro momento que deixou isso muito claro. Portanto, Sr. Secretário de Estado, se isto não é uma limitação objetiva da capacidade de criação e de fruição, eu também lhe pergunto, então, o que é que é? O que é que é? O Sr. Secretário de Estado, eu gostava ainda de aproveitar, eu tenho consciência que não está no âmbito estrito da nossa audição, mas queria perguntar-lhe isto, sobre a Companhia Nacional de Bailado. Qual é a perspectiva do Governo para solucionar o problema da reconversão profissional daqueles bailarinos, o estatuto profissional daqueles bailarinos? E só pergunto isto porque na primeira reunião que tivemos com o seu antecessor, logo na primeira reunião, o seu antecessor garantiu que estava tudo resolvido. Passam quase 2 anos sobre essa primeira reunião e não está nada resolvido. É só uma questão que lhe deixo em nota de rodapé para que nos pudesse também responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado e Srs. Deputados, da parte do PCP, nós não temos nenhuma ilusão de que a cultura em Portugal morre se o Estado não apoiar. Aliás, já passou momentos muito mais negros do que estes e a cultura foi sempre um elemento de resistência e a criatividade do povo foi sempre um elemento de enriquecimento popular. Agora, a questão que se coloca é se cumprimos a Constituição e o Estado é um aliado dos
criadores e daqueles que querem fruir, ou se o Estado é um obstáculo. Porque a cultura vai continuar a existir. Nem que os senhores deputados do PSD e do CDS pusessem a polícia atrás dos agentes artísticos, ela ia continuar a fazer-se. A questão é que ou contamos com o Estado para estimular essa criação, ou contamos com o Estado para a limitar. Infelizmente, nós aproximamos-nos aqui de uma fase em que o Estado já é mais um obstáculo ao apoio às artes do que propriamente um promotor. Porque têm-nos chegado, inclusivamente, inúmeras queixas sobre até a pressa com que foram montados estes concursos. E eu já agora aproveito, entre parênteses, para perguntar ao Sr. Secretário de Estado se é verdade que desde outubro, como nos foi dito aqui nesta casa, que desde outubro, que isto estava tudo mais ou menos encaminhado, que já se sabia mais ou menos como é que ia ser o regulamento, porque é que são divulgados tão em cima da hora? Porque é que só em dezembro é que são divulgados os regulamentos para um concurso que acaba no final desse mês? Os concursos, os critérios, os regulamentos, enfim, pronto, também isso não ajudou, Sr. Secretário de Estado. Julgo eu, as companhias estão neste momento e os seus diretores estão neste momento atafolhados em burocracia e o Sr. Secretário de Estado sabe que basta um erro num formulário de candidaturas para a candidatura ser liminarmente rejeitada. Também lhe pergunto se isso é minimamente razoável. Se o Sr. Secretário de Estado acha que se o Governo se enganasse numa rubrica do Orçamento de Estado, que tínhamos que rejeitar o Orçamento de Estado só por isso. E tínhamos que gerir o país por duodécimos. Portanto, há aqui algumas coisas que até do ponto de vista formal e processual mereceriam da parte do Sr. Secretário de Estado alguma ponderação para que o Estado fosse um agente impulsionador da cultura e não um agente de limitação dessa capacidade de criação. Sr. Secretário de Estado, pelo que me apercebi, não respondeu à questão da Companhia Nacional de Bailado. Eu gostava, se possível, que o fizesse. Gostava de lhe perguntar. Eu aqui repito as palavras do meu camarada Honório Novo. Ainda não nos conhecemos muito bem. É verdade, é a primeira vez que estamos numa reunião assim tão próximos. Mas eu gostava de lhe perguntar o seguinte. Sr. Secretário de Estado, há uns anos atrás, há 2 ou 3 anos atrás, num governo do Partido Socialista, o Sr. Secretário de Estado, perante um orçamento de 800 mil euros para os apoios pontuais, entendeu não estarem reunidas as condições para desempenhar a tarefa que lhe cabia. Entende agora, curiosamente, ou por ironia do destino, num ano em que os apoios pontuais são 800 mil euros, portanto, exatamente a mesma verba, que já estão garantidas as condições. O preço da cultura em Portugal baixou, a dignidade dos artistas em Portugal baixou. O que é que mudou para que, quando o governo era do Partido Socialista, o senhor não estava disponível para cumprir uma determinada tarefa com 800 mil euros e agora entender que já existe toda a dignidade exatamente com a mesma verba, num contexto ainda de maiores constrangimentos nos outros apoios, porque eu estou a falar só dos pontuais. Termino já agora com uma pergunta muito breve. O Sr. Secretário de Estado, tem-se falado muito do apoio às artes, temos falado muito do apoio à produção cinematográfica e esquecemos-nos sistematicamente de um concurso que não abre há 3 anos, que é o do apoio à produção literária. Qual é o esforço que a Secretaria de Estado da Cultura fará para garantir a abertura dos concursos à produção literária, dos concursos de apoio à produção literária, que apoiam as revistas e a produção de novos autores portugueses, que não se realiza, neste momento, já há mais de 3 anos, há 4 anos. Não? Muito obrigado, Sr. Presidente.